Deus usa toda e qualquer situação para a sua glória. Leamos do versículo 30 adiante. Mas, melhor, 29. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram-no por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Então Jesus estava caminhando sobre as águas, os discípulos estavam no barco, que estava sendo balançado de uma parte a outra, eles estavam desesperados, com medo e aflitos. Pedro não faz aquilo que ele podia fazer, mas ele tenta fazer aquilo que só Deus podia fazer. E ele diz: Senhor, eu quero ir ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que no meio do caminho, Pedro afunda. O homem, quando quer ser Deus, irmãos, é uma desgraça. O homem, quando brinca de querer ser Deus, é uma desgraça. Vai afundar mesmo. Vai afundar mesmo. Pedro estava caminhando. E ele sentiu o quê? O vento. Mas o vento não tinha antes. O vento também tinha antes. Ele não estava sentindo o vento antes? Estava. O que nós aprendemos com isso? Que homens são homens. E Deus é Deus. E ele começou a afundar. Quando ele estava afundando, ele gritou e disse: Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? O salvou. E disse: homem de pouca fé, por que você duvidou? Não duvidou de caminhar sobre as águas, mas por que você duvidou daquilo que eu podia fazer na sua vida? Então eles chegaram até o barco. Pedro, segurado pelas mãos do Senhor, e Jesus à frente. E a Bíblia diz que todos aqueles homens se maravilharam e disseram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Imagine se Pedro tivesse chegado até Jesus, caminhando sobre as águas, né? E Pedro: estou caminhando sobre as águas. Jesus, consegui, igual você, toca aqui, né? Jesus não divide a glória dele com ninguém. Pedro afundou. E Jesus então ele foi adorado, ele foi reverenciado sozinho, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Absolutamente com ninguém. Amém? Irmãos, estou concluindo. Eu quero dizer algo para os irmãos. Eu disse ontem: eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus. Eu amo Jesus com loucura, porque Ele morreu por mim, mas não só por causa disso, porque Ele transformou a minha vida, Ele deu um significado ímpar para a minha vida. E um dos episódios mais belos que eu pude ver durante a minha história é quando eu era ainda seminarista, e eu ia fazer visita ao hospital, 2 lugares que eu ia, no hospital e na cadeia. E eu fui visitar um irmão, o irmão Sebastião, muito velhinho, muito debilitado, estava na cama do hospital, não se lembrava mais da esposa, não se lembrava mais dos filhos, logicamente não se lembrou nem de mim, mas eu me aproximei dele, e eu olhei para aquele homem que tinha servido a Deus durante toda uma vida na presença de Deus, mais de 50 anos na presença de Deus. E eu olhei então para aquele homem esquelético, magrinho, pele e osso, estava com câncer, e eu olhei para ele, ele olhou para mim, muito fraquinho, e disse: irmão Sebastião, o irmão está lembrando desta senhora aqui?
que foi a tua companheira durante toda a tua vida? Ele disse: não, não me lembro dela. E eu disse que esse rapaz forte aqui do lado é teu filho, teu primogênito, você se lembra dele? E ele olhou para aquele homem e disse: nunca vi, não me lembro dele. Eu disse: irmão Sebastião, você não lembra de mim também? Quantos cultos nos lares nós fizemos juntos? E ele olhou para mim: meu filho, eu nunca te vi. Mas eu fiz uma pergunta para aquele homem. Eu fiz aquela pergunta para aquele homem. E eu disse: e de Jesus o Senhor se lembra? Ele fez assim, me olhou, os seus olhos brilharam, e ele disse: de Jesus, Senhor. Como que eu poderia me esquecer do Senhor que me deu a vida? Jesus, quando chega na vida de uma pessoa, gente,